E aí, só dando um pouquinho de background do que eu faço, né, da onde que eu vim. Então, sou formado na FEA, tive uma carreira corporativa aí em marketing, acabei montando meu próprio negócio no Brasil, em São Paulo, que não tem nada a ver com essa questão de bioeconomia. Era uma agência de live marketing, acabei vendendo essa empresa e fui fazer meu mestrado no INSEAD, na França. E nesse momento eu comecei a explorar maneiras de usar o meu conhecimento, o marketing, principalmente essa parte empreendedora, em alguma coisa que tivesse um propósito, e me chamava muito essa questão do desmatamento, a questão do impacto ambiental, né? Como é que a gente consegue criar negócios que crescem junto com a natureza? Essa era a minha tese inicial. Eu passei um período em Uganda trabalhando com uma aceleradora de negócios sociais, né, para entender como funciona esse modelo de aceleração. E depois eu fui para o Camboja trabalhar com pequenos agricultores em arroz, para entender essa questão da microfinanças e o financiamento, o crédito para pequenos produtores, né? E aí desse aprendizado surgiu o Merak, né, que é a empresa, um fundo que eu tenho hoje na Holanda. Ele é muito financiado pelo capital da família, que no mesmo ano que eu tive a minha saída, o meu pai também teve um evento de liquidez aí na empresa dele que era maior. E aí a gente começou a pensar como é que a gente alinha os nossos investimentos, o portfólio inteiro com as ODS, né? Então, esse é um dos objetivos. Então, a gente tem todas as classes de ativo e a gente alinha tudo isso em ODS, indo além da filosofia de ESG, de investimento. E nesse veículo Merak, eu estou olhando principalmente a questão das cadeias de comida, que na minha teoria, né, na nossa teoria de mudança do fundo, é isso que tem o maior impacto em desmatamento, e aí que está a maior oportunidade da gente regenerar as áreas que foram desmatadas e estão degradadas, que são milhões de hectares no mundo, muito disso no Brasil, né? Então, é uma agenda importante. Aí, nessa agenda, eu atuo em duas frentes. Tem uma frente de inovação e tecnologia, onde eu estou investindo muito em venture capital, né? Então, às vezes, a gente faz dívida mezanino, às vezes faz equity mesmo, aí eu estou falando em startups, né? Então, o trabalho da Mas, que eu sou investidor âncora lá na Amazônia, junto com outros investidores da Amazônia, de São Paulo, do Rio, outros family offices, é a ideia da gente fomentar esse empreendedorismo na Amazônia voltado à bioeconomia. Então, primeiro a gente tem que fazer aquelas startups que estão crescendo na Amazônia, receber recurso, receber investimento, usar a capacidade empreendedora que existe ali na região, principalmente no Pará. Assim, você tem muitos empreendedores ali em Belém. Como é que a gente junta, abre o mundo para essas pessoas do ponto de vista tecnológico, porque o componente de tecnologia é uma coisa que falta ali na Amazônia. Você tem, por um lado, um grupo de cientistas super capacitado, né? Eu concordo totalmente com o que a Tatiana colocou aí. Eu visitei vários desses institutos, né? Então, você tem o trabalho científico maravilhoso sendo desenvolvido lá. Você tem um capital interessante empreendedor na região, que são jovens aí que estão querendo criar seus próprios negócios, né? São criativos, têm uma capacidade de se adequar, entendem o mercado. Você tem a riqueza ecológica da região, e aí você precisa trazer o componente tecnológico, né? Tanto de talentos quanto de acesso mesmo, né? A equipamentos, a laboratórios, a ligar esse pessoal ao que está acontecendo no mundo inteiro, né? Em tecnologia. E aí o papel da AMAS é ser o primeiro veículo, né? Você já existe, a AMAS, ela nasce do IDESAN, que é uma organização que já tem muitos anos ali na Amazônia. Também ela tem um programa que chama PPA, que é um programa de aceleração, de incubação de negócios. Ela recebe recurso de um monte de instituições internacionais filantrópicas, inclusive o USAID, e aí eles montavam um programa tipo Shark Tank, onde vinham investidores anjos, e alguns bem relevantes ali do estado, também da Amazônia, e aí esses investidores investiam negócio a negócio, né? Então era um balcão ali de investimento,
E o IDESAN e o PPA fizeram um trabalho incrível aí nos últimos anos de conseguir acelerar alguns desses negócios, mas ainda eram poucos, né? E de uma forma desestruturada, feita por investimento direto. E a minha provocação na época para o Mariano, que é o fundador do IDESAN, a gente vamos tentar criar um primeiro veículo, né? Um fundo de venture capital, early stage, né? De estágio bem inicial, colado num programa de aceleração, onde os investidores não precisam escolher negócio a negócio. A gente estaria investindo num veículo onde o time que está lá na Amazônia tem a condição de selecionar essas empresas, acompanhar elas por um tempo, e na medida que essas empresas vão graduar do programa, escolher as melhores que vão receber um recurso ainda adicional maior, e isso vai estar dentro de um fundo, né? E a gente está lançando esse fundo esse ano, e ele vai financiar 5 turmas a cada ano, né? E a gente imagina que a gente vai ter 12 negócios em média, pode ser mais ou menos, e desses 12 negócios, a gente espera ter 3 negócios que vão receber recurso adicional, né? Que é um novo round de investimento, e a gente começa a preparar essas empresas para outros fundos que já estão atuando no Brasil. Então, você tem, por exemplo, o Move Investimentos, né? Eu estava no call com eles hoje, eu sou investidor lá também. É um fundo de São Paulo que investe nessa tese de bioeconomia, mas ele já investe no estágio que eles chamam de growth, né? Que, então, eles estão pegando empresas que até passaram pelo IDESAN, pelo PPA, mas alguém tem que pegar na mão dessas empresas no começo para empurrar ela para esses fundos. Aí você tem o Mirova, que é um fundo internacional. Todo mundo quer pegar as empresas num estágio mais maduro e ninguém quer pegar nesse estágio inicial, né? Então, a ideia é a gente conseguir ter veículos de investimento para financiar essa transição ali na Amazônia, olhando biotecnologia, olhando a questão dos sistemas agroflorestais, né, que é o outro ponto que eu vou entrar agora também, modelos de negócio inovadores no geral, né? Então, tem uma empresa muito interessante que saiu do IDESA, do PPA, que agora já está mais capacitada para receber recursos mais parrudos, que é uma empresa que chama Navegan, que ela criou uma solução logística para tornar mais eficiente o transporte de cargas pelos rios, né, em embarcações na Amazônia, né? Então, é muito interessante o impacto que essa empresa pode ter na medida que torna eficiente e mais barato você transportar produtos ali, rio acima e abaixo. Essa é uma empresa tecnológica, né? Um outro exemplo é uma outra empresa que chama Nacau, que é uma marca de chocolate que só trabalha com cacau de comunidades extrativistas da Amazônia, né? Então, já tem menos componente tecnológico, é mais uma proposta nova de produto, né? E aí, na agricultura regenerativa, que é o outro pilar que a gente trabalha, aí é montar fazendas mesmo, né? Então, hoje eu sou investidor, sou proprietário, né? Acabei virando proprietário, que eu entrei sócio de um family office que tem 26 mil hectares de fazendas de gado na franja, né? Transição Cerrado-Amazônia, ainda no estado do Mato Grosso. E aí a proposta é como é que a gente faz a agrofloresta, que são esses sistemas diversos, né? Que a gente tem gente sensacional no Brasil fazendo isso em todos os estados e biomas, mas como é que a gente leva isso de pequenas fazendas, pequenos produtores para grande escala? Então, a gente está com esse desafio de montar essa fazenda de 1.200 hectares, onde a gente vai colocar o gado integrado dentro de um sistema agroflorestal, onde a base desse sistema é o futuro da proteína, que são castanhas, né? Então, eu acredito muito que o futuro da dieta mundial vai vir de uma agricultura perene, né? A gente tem que parar um pouco com essa ideia de agricultura só anual e partir para uma agricultura perene. Então, a gente montou um desenho agroflorestal que é voltado para aquele microclima ali daquela região, daquela fazenda, onde a gente combina 2 castanhas, a castanha do Baru e Caju, né? Porque eu estou já numa área mais de cerrado ali, com a macaúba, que é uma palmeira também com várias propriedades interessantes, com 4 estratos, né, ecológicos. Então, a gente tem a aroeira também, que a gente
vai explorar Alasca para a indústria de cosmético e a madeira, e a gente tem um extrato inferior mais baixo que serve de alimentação para o gado. Então, a gente consegue intensificar mais o gado, que o gado vai estar passando nas entrelinhas, num pasto reforçado, que ele tem grama com feijão, então, para aumentar, né, a capacidade proteica ali do gado. E a gente consegue aumentar a quantidade de cabeças de gado por hectare. E a nossa ideia é que isso seja um modelo que possa ser copiado por todos os fazendeiros da região, e no mesmo sentido a gente consiga levar isso para a Amazônia, no sentido de parar essa questão problemática que a gente tem hoje, que o gado ele é nômade, né? Então, o produtor de gado ele desmata, entra com gado, quando o pasto fica empobrecido e perde qualidade, ele desmata mais, então ele vai entrando na floresta. E com esse sistema silvopastoril, que a gente chama, a gente prova que é possível fazer um gado de maior rentabilidade estacionário, que ele deixa de entrar, né? Ele para. E a gente regenera também a região, porque eu não estou mais falando só de pastagem, né? Eu estou transformando pastagem degradada em um sistema rico em biodiversidade, né? Então, esse é o tema da agrofloresta que eu estou trabalhando bem forte, e ele é sensacional para cacau, para açaí. A maioria das coisas que a gente tem em bioma Amazônia, por ser floresta, ele funciona em agrofloresta. E essas plantas se ajudam, né? E a gente tem um desafio que casa com a fala anterior também, que é um desafio de cadeias, né? Porque daí você vai montar um sistema super enriquecido desse agroflorestal, o mesmo produtor vai produzir cacau, açaí, graviola, enfim, uma série de outras coisas ali, e muitas vezes ele está numa região que tem uma cadeia só. Então, os produtores da Bahia que eu trabalho estão na cadeia de cacau produzindo um açaí maravilhoso, não tem para quem vender, né? E ele produz uma série de outras frutas e não tem para quem vender. Como é que a gente faz essa conta, essas cadeias conversarem, né? A Nacal é uma das empresas que passou pelo PPA. Eu não sou investidor direto lá, mas é o típica empresa que a gente quer ter dentro do veículo, né? E aí o que esses garotos fizeram? É realmente pensar numa cadeia mais enxuta, que olha a questão do extrativismo, valoriza isso de uma forma marqueteira interessante, então conta a história desses extrativistas na embalagem, então tem muito storytelling e marketing isso aí, faz um chocolate de qualidade, né? Você tem o Demendes também que faz isso no Pará, né? A pegada é parecida, o Demendes trabalha com comunidades indígenas extrativistas, né? E aí você faz o tal do bean to bar, que a gente chama, que é você criar um chocolate que ele é inteiro produzido lá na região, né? Inclusive embalado, né? Então a gente quebra essa história da cadeia, que o cacau sai de um lugar, vai parar em outro país, e aí ele é processado, misturado, enfim, com açúcar e todas essas coisas. Então é um jeito interessante. E aí o objetivo da Nacal é pagar esse produtor de uma maneira justa e adequada, né? Tornar isso viável. Então, a parte que fica com o produtor é muito maior do que no chocolate normal, até porque num bean to bar você tem uma cadeia mais enxuta, você não tem tantos atravessadores, né? Então, assim que funciona esse modelo. Então, ótimo. Eu acho que um ponto que a Silvia colocou que é super importante aí dos pequenos agricultores, né? A forma como a gente trabalha muito financiando eles é através de cooperativas. Então, a gente tem que fortalecer a cooperativa como um meio de conseguir esse tipo. A profissionalização das cooperativas é fundamental. Tem uma organização na Amazônia que faz um trabalho incrível nesse ponto, chama Conexus, e eles são uma aceleradora de cooperativas, né? Então, eles têm aí um banco de dados de cooperativas em toda a região, território, e eles profissionalizam essas cooperativas e atuam possibilitando que as cooperativas recebam crédito ou até saibam acessar o crédito que existe de um Pronaf, né? Porque não é tão trivial uma cooperativa conseguir acessar isso, né? Então, isso é fundamental, né?
E aí, na parte de cadeias, né, de estruturação, aí, né, que acho que foi bem colocado aí pelo Peter de bioeconomia, né, como é que a gente chega no coração do problema, entende como fazer esse valor chegar no produtor de uma maneira mais justa. Eu acho que tem uma questão que são as certificações, né, que foi colocado aqui também antes, e os italianos sabem fazer isso muito bem, né? Que é a certificação de origem, né? Que dá mais valor ao produto. E aí a gente tem uma outra discussão que está rolando em paralelo, que tem gente no governo tentando trabalhar com isso, mas se a gente copiasse os vizinhos da Colômbia já seria muito mais interessante, que é a questão dos serviços ecológicos e serviços ecossistêmicos, né? Os fazendeiros, quando eles fazem esse papel regenerativo, eles mudam de uma agricultura de monocultivo para uma agricultura regenerativa, com sistemas agroflorestais e tudo isso, eles estão aumentando a biodiversidade, gerando carbono, aumentando a absorção de água no solo, enfim, são o que a gente chama de serviços ecológicos. E a gente tem que garantir que eles sejam remunerados por esses serviços ecológicos que eles estão gerando, né? O jeito mais trivial hoje é carbono, mas eu acredito no futuro na biodiversidade como uma coisa que a gente vai conseguir monetizar até usando a tecnologia, blockchain, enfim, essa questão toda. Eu acho que esses são os pontos principais aí, amarrando os comentários aí que um dos desafios que eu estou tomando agora é como é que eu tenho uma série de investidores internacionais preocupados com a questão amazônica, querendo investir, como que a gente torna isso possível, né? E, e realmente é complicado, porque você tem, às vezes, ótimas ideias, estruturas, né? Que não são empresas. Então, assim, não é tão trivial. Por exemplo, o meu grande questionamento para a Masa até ainda é que a gente não pode fazer venture capital com a maior parte dos investimentos na Amazônia, né? Então, você tem que entrar com inteligência financeira de como você investe. Você não entra com equity numa cooperativa, por exemplo, né? Como é que a gente faz para fornecer capital de risco para essas cooperativas, capital paciente, né, num prazo maior, tomando risco, mas de uma forma que assegura ao investidor que isso é um veículo que ele vai conseguir gerar liquidez lá na frente, né? Não vai depender de uma venda da empresa, enfim. E aí a gente usa dívida mezanino, quase equity, fica criando maneiras de fazer isso, e por isso que é tão importante o papel das aceleradoras, né? Tanto o IDESAN, o PPA, a AMAS, né, que está trabalhando com as startups, a Conexus, que trabalha com as cooperativas. A gente precisa realmente profissionalizar essas iniciativas para tornar elas possíveis de investimento e também criar mais fundos que absorvam, né, esse risco e diversifiquem, né, invista em um pool de negócios ali, né? Eu estou trabalhando agora com o Fundo Vale na criação de um novo fundo também para floresta e clima, que a gente vai lançar em breve aí com uma gestora brasileira também, e também com essa ideia também, né, de ser mais um veículo possibilitando o investimento profissional, né, nesses negócios aí.